De hoje está uma belezura. O relatório de inteligência da Polícia Federal, que baseou a decisão do Alexandre de Moraes de busca e apreensão sobre fontes do jornalista Luiz Pablo do Maranhão, por ter publicado as reportagens questionando o uso oficial de carros do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão por Flávio Dino e seus familiares, afirma, a Polícia Federal afirma, a Polícia Federal confessa. É ao que interessa, senhoras e senhores, porque o noticiário de hoje está uma belezura. O relatório de inteligência da Polícia Federal, que baseou a decisão do Alexandre de Moraes de busca e apreensão sobre fontes do jornalista Luiz Pablo do Maranhão, por ter publicado as reportagens questionando o uso oficial de carros do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão por Flávio Dino e seus familiares, afirma, a Polícia Federal afirma, a Polícia Federal confessa que não existe prova, não existe sequer indício, não tem vestígio de crime. Não se sabe por que se falou que aquilo era crime, porque não tem indício nenhum de crime de violação de sigilo funcional por parte do jornalista, nem é possível apontar que ele recebeu dinheiro para fazer matéria sobre Flávio Dino. Mesmo assim, porque ele é o Mussolini da Moca. Não seria esse demônio, não agisse ele desta maneira, sempre dobrando a aposta, porque ele sabe que a casa que pode julgar, o STF, é uma casa de homens pela metade, se é que pode se dizer que são homens, que é o Senado. Então o Mussolini da Moca sempre dobra a aposta. Então, mesmo sem indício de crime, o Moraes escreveu na sua decisão ter identificado indícios relevantes de que Luiz Pablo cometeu o crime de perseguição contra Flávio Dino ao citar a representação da PGR, que se manifestou em favor das diligências. Ou seja, quem está fazendo a investigação é a Polícia Federal ou o Alexandre? Porque o que eu saiba, a polícia faz a investigação e faz o pedido, para que o juiz olhe a legalidade daquele pedido e concorde ou não concorde, defira ou não defira, autorize ou não autorize. O que isso mostra? Isso mostra o que eu falo aqui sempre. Quem assiste, aprende. Quem não ouve, quem não presta atenção no que eu falo, continua uma toupeira. Como é que funciona a investigação com Alexandre de Moraes? Ele tem vontade de prender alguém, ele tem vontade de intimidar alguém, ele tem vontade de acabar com a vida de alguém. Juiz Carminha. O que ele faz? Ele liga para a Polícia Federal, fala assim, ô Andrei, me pede se você pode investigar isso. Aí ele fala pro Gonê, o panaca geral do regime, ó, dá aquele parecer, ó, melzinho na chupeta, e aí ele fode com a vida das pessoas. O relatório da Polícia Federal, ao contrário de Moraes, diz que é preciso ampliar a análise dos dados para chegar a essa conclusão. O documento ainda sugere que o jornalista obteve os documentos por meio de WhatsApp e se encontrou com a fonte, mas rejeita a ideia de perseguição apontada por Moraes. Aspas para a própria Polícia Federal, não se trata de acusar o jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito à liberdade de imprensa, amplamente reconhecido em nossos tribunais. Fecho aspas. E isso está tão feio, que no Brasil, dos meios de comunicação que as pessoas mais veem, eu só vi
2 pessoas defenderam Moraes. E me dá muita vergonha. Uma é a Daniela Lima, outra é o Reinaldo Azevedo. Tá tão feia essa questão que o debate sobre a retomada da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo, que foi sugerido por Dino e por Moraes, não tem apoio dos colegas do STF. Não tem apoio, pelo menos, da maioria do STF. Sob reserva, 3 ministros do Supremo e interlocutores de outros 3 afirmaram que rediscutir o assunto em meio à controvérsia sobre o caso do jornalista Luiz Pablo é precipitado e pode soar casuísta. Ah, vá! Nem é. Nem é. Quem que vocês querem tratar por trouxa? Além disso, uma ala de ministros afirma que a revisão de uma tese que vigora há 17 anos, a de que a exigência do diploma viola a liberdade de expressão, demanda prudência e não pode estar vinculada a um momento agudo de crise. Até ministros geralmente alinhados com Moraes e Dino compartilham essa leitura, o que, segundo o magistrado, evidencia o isolamento da dupla, ia falar dupla dinâmica, não, mas é a dupla satânica. Aí, a dupla satânica. Auxiliares de Moraes e Dino, no entanto, afirmam que os 2 ministros têm expectativa de que mais colegas possam endossar a obrigatoriedade do diploma a partir do que se observou ao longo dos últimos anos com o inquérito das fake news e supostos ataques ao STF. Tá vendo? Eles também consideram os seus colegas como homens pela metade. Homens no sentido de ser humano, tá? Vocês entenderam? Eu tive muita vergonha de ler um artigo que eu li hoje. Muita vergonha. Mas uma vergonha danada. Porque, em defesa do Moraes, e mesmo após o parecer, o relatório da Polícia Federal dizer que não há indício de crime, a minha vergonha é ler de alguém da imprensa que, de fato, o Moraes tem razão e que o Luiz Pablo é um criminoso. Em resumo, foi isso. Mas lá pelo meio do texto, no qual ele citou Paulo apóstolo, falando dos falsos profetas, aí vem aquela coisa, né? Você começa a apelar que jornalista não é profeta. O profeta fala do que virá. O jornalista fala do que viu. Então tem uma diferença muito grande. É muito difícil. Você precisa de fato de uma elevação espiritual danada para saber quem é um falso profeta ou não. Agora, saber quem é um falso jornalista é fácil, é só você averiguar os fatos. E não ser uma topeira. E não ser alguém que, por razões que a própria razão desconhece, insiste em brigar com os fatos. Brigar com os fatos. Falou-se nesse artigo que me deu muita tristeza. A palavra não é vergonha, a palavra é tristeza. Tristeza pelo triste fim dos artigos brilhantes de outrora. Porque se dizia o seguinte: eu, que estudo o direito, não sou formado em direito, porque para você ser advogado você precisa do diploma, precisa da OAB. Eu, que conheço o direito, estudo muito direito em casa, não posso exercer a advocacia. Graças a Deus, não. Porque dizer-se conhecedor de algo sobre o qual só se fala besteira, quer dizer que não está estudando nas fontes certas, se é que está estudando. Ou está repetindo o pedido de alguém. Porque se essa pessoa que diz que, da mesma forma que ele conhece muito o direito e não conhece nada. Vocês sabem de que eu estou falando.
Da mesma forma que ele não pode ser advogado e conhecendo, estudando direito, tal coisa devia acontecer com um jornalista. O fato é que, se o autor deste triste artigo conhecesse mesmo direito, ele já teria parado toda essa discussão na premissa, na base, no fundamento, que é o que esse Luiz Pablo está fazendo no STF. Esse Luiz Pablo tem foro privilegiado? Esse jornalista, este cidadão comum do estado do Maranhão tem foro privilegiado por prerrogativa de função? Que função? Se a função que ele exerce querem lhe negar. Um sujeito que nem função querem reconhecer, estão dando foro especial por prerrogativa de função? Ah, faça-me um favor. Ah, mas tem um ex-secretário de Estado, mas de Estado do Maranhão. E é ex-secretário. Ah, mas a vítima é um ministro do STF. O foro especial por prerrogativa de função, o foro privilegiado, só serve quando a autoridade que tem no STF a sua jurisdição de primeira e última instância é acusado de cometer o crime, não de ser vítima dele. Então está tudo errado. E mesmo assim, a dupla satânica não desiste, Eduardo. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.